Desde que as indicações ao Oscar 2021 saíram, ficou uma pergunta nas redes sociais. Essa é uma safra boa ou ruim? Estamos subestimando os atuais indicados? Por isso, eu trago agora uma comparação dessa temporada de premiação, principalmente, é claro, dos indicados a melhor filme com a de anos anteriores. Por mais que eu considere desnecessário falar isso, por considerar que seja algo óbvio, é bom dizer o seguinte: tudo que eu vou falar agora é uma questão pessoal, é uma visão minha, não se trata de uma verdade absoluta, é apenas a visão de uma pessoa que acompanha o Oscar, que acompanha cinema há muito tempo e que se dispõe a esse trabalho de jornalismo cultural e também crítica de cinema. Beleza? Então vamos nessa. Dos 8 indicados a melhor filme, o único que eu não consegui ver ainda é Meu Pai, e que, aliás, tem sido bastante elogiado pela crítica internacional. Dos que eu consegui assistir, para mim, o disparado, aquele que é melhor de todos, sem dúvida nenhuma, é Bela Vingança. O filme da Emerald Fennell consegue pegar uma gama de gêneros, drama, suspense, terror, comédia, policial, e misturar tudo isso dentro de uma crítica ácida sobre a cultura do estupro, machismo e traumas. Para completar, tem uma atuação fantástica da Carey Mulligan. Daí a gente parte para os filmes que eu considero muito bons. Nomadland, o mais belo dos indicados, tem uma atuação excelente da Frances McDormand e uma direção brilhante da Chloe Zhao, a partir de uma história melancólica sobre as raízes esquecidas dos Estados Unidos. Já O Som do Silêncio traz um design de som imersivo e atuações sensíveis do Riz Ahmed e Paul Rudd. Um degrau abaixo de Nomadland e O Som do Silêncio, mas também em alto nível, está Judas e o Messias Negro. O problema é que a partir de agora o negócio começa a complicar. Minari, por exemplo, é um competente drama com um ótimo elenco e um olhar intimista e pessoal do diretor Lee Isaac Chung. Mas cá entre nós, quantos filmes desse mesmo tipo já vimos por aí? Já Mank é um filme que fica pelo meio do caminho. É possível reconhecer todas as qualidades técnicas e o olhar pessimista do Fincher sobre a política e a indústria do cinema. Porém, nunca chega a empolgar como os demais longas do diretor. Já O Sete de Chicago é o mais fraco dos indicados, um drama de tribunal dos mais comuns. Diante disso, eu tenho tranquilidade em dizer que essa é uma seleção boa de filmes. Você tem uma produção acima da média e outras 3 muito boas. Agora, ela não é tão empolgante assim. E nesse aspecto da empolgação, a gente vai precisar inevitavelmente do distanciamento histórico para entender se os filmes é que não são tão empolgantes ou se o momento em que vivemos é que não permite essa empolgação com o Oscar. Afinal de contas, a gente está lidando com uma pandemia trágica, que aqui no Brasil, por exemplo, está matando quase 3.000 pessoas por dia, e todo o caos político e irresponsável que a gente está vendo em relação à condução dessa tragédia da saúde pública. E segundo, tem a questão do acesso. Quantas pessoas estão conseguindo assistir, por exemplo, Bela Vingança, que é uma produção que tinha muita possibilidade de gerar debate, engajamento, torcida ferrenha e até mesmo haters, mas não está acontecendo isso. Então, esse aspecto também me chama atenção. Agora, seria essa lista inferior à de outras temporadas? Para isso, eu pego a partir dos anos 70, dali da nova Hollywood, até os dias atuais, para ver se realmente essa lista é fraca ou não. No auge da nova Hollywood, quando os diretores tiveram voz inédita dentro da indústria, a seleção de indicados ao Oscar de melhor filme foi espetacular.
espetacular. Em 1972 tivemos clássicos como Operação França, Laranja Mecânica e A Última Sessão de Cinema. 3 anos depois, teve O Poderoso Chefão 2 e Chinatown. 76 contou com O Estranho no Ninho, Tubarão, Um Dia de Cão e Barry Lyndon. E 77 com Rocky, O Lutador, Taxi Driver e Todos os Homens do Presidente. Talvez nessa época a lista atual só vencesse a de 1971, quando Patton ganhou o Oscar superando Aeroporto, MASH e Love Story. Agora nos anos 80, aí fica mais fácil, porque foi um dos piores períodos da história do prêmio. E olha que a época começou bem, com Kramer vs. Kramer, Apocalipse Now e All That Jazz. Em 81, teve O Homem-Elefante e Touro Indomável. Depois, somente em 1987, com Platoon e Hannah e Suas Irmãs. A seleção atual venceria tranquilamente o Oscar de 84, quando venceu Laços de Ternura, 86, quando Entre Dois Amores foi o vitorioso, e 89, quando Rayman, com Dustin Hoffman e Tom Cruise, acabou vencedor. O crescimento do cinema independente dos Estados Unidos e o surgimento de novos e grandes diretores como os irmãos Coen e Quentin Tarantino fez o Oscar nos anos 90 voltar a um patamar muito bom. Em 92, por exemplo, O Silêncio dos Inocentes venceu uma concorrência que trazia JFK e A Bela e a Fera, enquanto A Lista de Schindler superou em 94 filmaços como O Piano e Vestígios do Dia. No ano seguinte, Forrest Gump esteve ao lado de Um Sonho de Liberdade e Pulp Fiction. E ainda que Titanic tenha sobrado em 98, a seleção teve os excelentes Melhor é Impossível e Los Angeles, Cidade Proibida. A seleção do Oscar 2021 venceria até tranquilamente o Oscar de 90, quando Conduzindo Miss Daisy venceu, e aí um pouco mais apertado, a de 97, quando deu O Paciente Inglês, e também 99, com aquela vitória absurda de Shakespeare Apaixonado. Nos anos 2000, o nível voltou a cair e ajuda a temporada desse ano. O primeiro ano até que foi bom, com Beleza Americana, O Informante e O Sexto Sentido. Em 2002, o musical Moulin Rouge e o primeiro capítulo da trilogia O Senhor dos Anéis eram os grandes filmes daquela temporada. Já 2008 contou com 2 clássicos modernos, Onde os Fracos Não Têm Vez e Sangue Negro. O Oscar 2021, porém, supera as seleções de 2007, quando teve Os Infiltrados, Babel e Pequena Miss Sunshine, e principalmente 2009, quando foram indicados Quem Quer Ser um Milionário, O Curioso Caso de Benjamin Button, O Leitor, Frost Nixon e Milton. A lista de 2021 não faria tão feio em relação ao que a gente viu nos anos 2010. Exceto por Bastardos Inglórios, o Oscar 2010 trouxe uma lista bem mediana, incluindo O Fraco, Um Sonho Possível e Os Apenas Corretos, Educação, Um Homem Sério e Preciosa. 2013 também foi bem ruim, com os superestimados Argo, Lincoln e Indomável Sonhadora, além do péssimo Os Miseráveis. Com a presença de filmes pra lá de questionáveis como Green Book, Vice e Bohemian Rhapsody, a lista de 2019 é bem pior do que a de 2021. Resumo da ópera: a seleção de indicados ao Oscar 2021 não é das piores não. Acho que fica no meio do caminho, como aconteceu, por exemplo, em 2005 com Mina de Ouro, O Aviador, Em Busca da Terra do Nunca, Sideways e também Ray, e 2012, quando a gente teve O Artista Vencedor e filmes como A Invenção de Hugo Cabret, Meia-Noite em Paris e A Árvore da Vida. Chegou a hora das perguntas e comentários de vocês. Eu começo com a Eide Couto. Ela está querendo saber se existe algum projeto nessa temporada de premiações com força para desbancar Nomadland e se Judas e o Messias Negro poderia ser opção na categoria principal.
Eide, eu considero que Minari e Os Sete de Chicago são os que mais se aproximam de Nomadland, mas até agora o filme da Colossal é o grande favorito dessa disputa de melhor filme. Segunda pergunta é da Tânia Souza. Ela quer saber o que eu achei da escolha dos projetos para representar o cinema brasileiro no museu e se a presença de Cidade de Deus, City of God, segundo ela, não reforça muito o estereótipo do brasileiro lá no exterior. Tânia, eu considero essas escolhas naturais, porque O Pagador de Promessas é o único filme brasileiro ganhador da Palma de Ouro do Festival de Cannes, enquanto Cidade de Deus foi o filme brasileiro que mais foi longe no Oscar, conseguiu 4 indicações, então é natural que a academia tenha escolhido essas produções para representar o nosso cinema. Quanto a Cidade de Deus reforçar estereótipos, então eu acho que não. O cinema brasileiro já mostrou sua diversidade nos últimos anos, nas suas listas de representantes. Acho que é lógico, tem ainda uma imagem forte do Cidade de Deus, mas o nosso cinema já fez bonito com outras produções, tanto nos Estados Unidos quanto mundo afora. Não acho que vai reforçar nada não. Só não entendi a questão do City of God. Por que não? Vamos prestigiar o nosso português, vamos falar Cidade de Deus. Já a Adriana, ela quer saber quais sites gringos eu poderia indicar para ler críticas e atuações. Adriana, na minha visão, os americanos não são tão bons em críticas não, mas eu indico os principais, os mais conhecidos, que são Hollywood Reporter, Variety e também o IndieWire. Aliás, o IndieWire, em termos de crítica, é o melhor. Nos ingleses, eu gosto muito do The Guardian, tem uma boa seção de críticas ali. Vamos para mais uma pergunta, que é do André Schmidt de Abreu. Ele diz o seguinte: com mais uma possível futura derrota do Tom Moore em melhor animação com Wolf Walkers, qual você acha que foi o ano que ele teve mais chances de ganhar a estatueta de melhor animação? Bem, vamos então lembrar quais foram os anos. Ele concorreu por Uma Viagem ao Mundo das Fábulas e perdeu no Oscar 2010 para Up, Altas Aventuras. Daí ele disputou em 2015 com A Canção dos Oceanos, perdeu para Operação Big Hero. E agora concorre com Wolf Walkers e deve perder para Soul. Na boa, André, acho que ele nunca teve chances de vencer o Oscar de animação, nem mesmo em 2015 com Operação Big Hero, porque ali, se não tivesse a produção da Disney como a favorita e pudesse vencer, o Oscar teria ido ou para Como Treinar o Seu Dragão 2 ou para O Conto da Princesa Kaguya. Wolf Walkers teria a chance se não fosse Soul. Se a disputa fosse contra dois irmãos, acho que aí sim, o Tom Moore poderia vencer o Oscar. Agora com Soul na disputa, é altamente improvável que ele consiga essa estatueta. Fechando as perguntas, tem o Cláudio Souto, que quer saber se, na minha opinião, a Andra Day de Os Estados Unidos contra Billie Holiday pode ter chance ou se ela corre por fora depois da vitória no Globo de Ouro. Ele acha que a performance da Andra Day supera a da Renée pelo médio Judy. Cláudio, eu acho que tem chance sim. Até considero a Andra Day hoje à frente da Vanessa Kirby, à frente também da Frances McDormand, e tentando passar ali na frente da Viola Davis para ser o segundo nome, quem sabe roubar esse Oscar da Carey Mulligan. Quanto à comparação com a Renée, é que os dois filmes não se ajudam muito, né? Eu acho bem complicado os dois filmes, apesar de que a história do The United States vs. Billie Holiday tem um pouco mais de força pela questão da trama mesmo. Acho que o que ele abrange o universo da história do que o Jude. Porém, a Renée Zellweger, apesar do filme ser bem fraquinho, ela manda muito bem, especialmente na reta final do filme. Então, acho que são dois trabalhos que se equivalem, apesar de eu gostar um pouquinho mais da Andra Day. E é isso, senhoras e senhores, esse foi mais um vídeo do canal do Cine7 aqui no YouTube. Sexta-feira, meio-dia, horário de Brasília, eu tô de volta com mais um vídeo sobre o Oscar 2021. A gente se encontra, até a próxima, tchau!